Agora estaremos lendo o versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 15 do livro de Gênesis. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Nós falaremos sobre reanimando Abrão. Na visão de alguns comentadores bíblicos, depois do episódio do capítulo 13 e os versículos finais do capítulo 14, Deus vem a Abrão para lhe conceder ânimo. Sempre Deus fez e faz isso para com os seus servos. Nós entendemos que o nosso Deus é poderoso, é majestoso, mas ao mesmo tempo Ele é maravilhoso. Porque nós vamos ler na palavra que Ele se preocupa até com os nossos sentimentos. Ele aparece aqui para reanimar Abraão, assim como também Ele apareceu para reanimar o profeta Elias, conforme está escrito no capítulo 19 de 1 Reis. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no Salmo 103, verso 14, a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabia como Abraão se encontrava depois dos dois episódios, um do capítulo 13 e a parte final do capítulo 14. Em outros momentos bíblicos, nós vemos Deus encorajando muito dos seus servos. Inclusive, nós podemos citar o próprio apóstolo São Paulo. Quando nós lemos a palavra de Deus, em Atos, capítulo 23, no versículo 11, assim está escrito: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então você vê Deus fortalecendo, Deus reanimando a Paulo, a Elias, a Jeremias e muitos outros homens na Bíblia foram animados por Deus. Deus diz aqui para Abrão não temer a nada, mas colocar toda a sua confiança nele e em sua promessa. Deus estava incentivando Abrão a acreditar em suas palavras. Por isso que o texto, ele começa dizendo: depois destas coisas, os acontecimentos do capítulo 13 e os acontecimentos do capítulo 14, parte final. O Senhor aparece a Abrão em visão e diz: não temas, te anime, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Nos tempos antigos, segundo a visão dos Zoreus, para que um homem tivesse um enterro digno, caso não tivesse filhos, então ele poderia adotar uma criança ou um menino. Notamos nesse texto que Abrão tinha um servo de qualidade, um servo de vida exemplar, um servo que sabia servir bem, Eliezer. Por isso, um pouco meio desanimado, Abrão olha e diz assim: quem será o herdeiro de tudo é o meu mordomo da minha casa,
Damasceno Eliezer. Perceba bem uma coisa, abrindo um parêntese aqui. Como é bom servir bem, como é bom desenvolver as atividades com perfeição no posto em que estamos. Porque aqui tudo o que era de Abrão iria passar para Eliezer. Porque Eliezer era um mordomo que sabia servir. Muitos querem posições, muitos querem destaque, muitos querem honra, mas honra, destaque, posição só é para quem merece, para quem serve bem. Eu não estou falando de bajular, de adular, eu estou falando de servir bem. É isso que o próprio apóstolo São Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta a Timóteo, tratando dos diáconos, ele diz que aqueles que servissem bem, ou seja, Deus tem promessa para quem serve bem, para quem procede bem. Então a palavra de Deus, ela é clara nesse particular. Deus tem coisa melhor para quem vive uma vida digna, uma vida verdadeiramente seguindo os seus propósitos bíblicos. Por isso, que em se tratando dos diáconos, ele já dizia que aqueles que servirem bem receberão uma justa recompensa. Assim eu estou parafraseando para que você entenda bem o que Deus quer para cada um de nós. O apóstolo São Paulo diz no versículo 8: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Então, quem serve bem, como está no versículo 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Eliezer é esse homem. Entendemos nesse capítulo que Abrão ainda não tinha uma fé bem desenvolvida, apesar dele já ter recebido da parte de Deus tantas palavras animadoras, como está em Gênesis 12, 1-3, e a que aparece aqui no capítulo 15, verso 1, mas ele era um homem, ele era um ser de carne e osso. Então, por vezes, ele tinha aquele sentimento de fraqueza, como qualquer um de nós. Mas, posteriormente, essa fé será lapidada, porque tudo que Abraão vai alcançar foi por meio da fé. Quando Abraão fala de que o herdeiro seria Eliezer, como sendo legítimo, era algo verdadeiro. Nós vamos encontrar na Bíblia um herdeiro que se tornou legal, quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 17. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então nós podemos entender aqui que o nosso Deus, ele é o Deus que quer nos abençoar. Uma coisa interessante, Abraão não questiona Deus, Abraão não exige de Deus, Abraão apenas expõe os seus sentimentos perante Deus, de modo que agora ele quer, na verdade, viver o que Deus tem para ele. Por isso que o Senhor vai se revelar para esse homem. Deus deixa claro para Abraão que o herdeiro iria sair de suas entranhas. Nesse caso, era preciso muita fé. Isso porque Sarai não era uma mulher capaz de dar filhos. Mas nós sabemos que a Bíblia diz, em Lucas 1:37, que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. É isso que nós podemos ler na palavra do Senhor, esse versículo que assim nos diz a Bíblia Sagrada. Porque para Deus nada é impossível. Então, se aos olhos de Abrão, Sarai era um problema, porque ela já havia passado o período de gerar,
Mas para Deus não existe isso. Ele quebra os paradigmas humanos, a lógica humana e age para abençoar os seus servos. Portanto, nós podemos analisar que esse é o Deus que faz promessa, que aparece a Abraão e diz: não temas, crê. É o que eu te digo nesta hora. Não temas. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir e abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.